Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós iremos iniciar o nosso momento teológico, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. De já, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o seu sininho, deixe o seu comentário e seja abençoado com as mensagens que serão sempre postadas aqui em nosso canal do YouTube. Eu quero estar lendo um texto sagrado encontrado no primeiro livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, que é o livro de Gênesis. Eu quero ler o capítulo 6, quero ser bem sucinto, o capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus queridos, se nós formos analisar esse texto em suas minúcias, em seus detalhes, nós iremos aprender algo muito interessante. E eu gostaria de iniciar aqui fazendo uma indagação, uma pergunta. Como Deus contaria a história deste grande homem? Como Deus contaria a história de Noé? Será se Deus ele contaria a história de Noé como nós somos acostumados a contar? Será se Deus contaria a história de Noé como os cineastas são acostumados a contar? Você já parou para observar nos filmes de Noé? A primeira coisa que os cineastas colocam no título do filme é a Arca de Noé. Nós não iremos encontrar em momento algum nenhum título de filme começando como o Noé da Arca. Sempre, se nós olharmos, se nós observarmos, nós vamos perceber que sempre é mencionado a Arca de Noé. Porque assim, o ser humano, as pessoas que conhecem a história de Noé, sempre vai mencionar a Arca de Noé. Nunca vai mencionar primeiro Noé da Arca, mas sempre vai mencionar a Arca de Noé. O que nós podemos aprender com isso? Que na ótica humana, na visão humana, Noé, ele é lembrado pelaquela grande embarcação que ele construiu. Sim, Noé, ele é lembrado pela grande arca que ele construiu. Se nós fosse para uma sala infantil e começasse a contar a história de Noé e não mencionasse a arca, com certeza alguma criança se levantaria dali e iria falar: não, essa não é a história de Noé. Por quê? Porque a arca ela não foi mencionada, porque nós somos acostumados a ouvir a história de Noé primeiro sendo mencionado a arca. Então, na ótica humana, Noé, ele é lembrado pelaquela grande embarcação que ele construiu. Noé ele é lembrado pelaquela grande arca que ele construiu. E agora, na ótica divina, como é que Deus contaria a história de Noé? Como é que Deus iniciaria a história de Noé? E o texto supramencionado vai trazer para nós essa resposta. E eu faço questão de ler novamente. Diz o texto sagrado: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. É dessa maneira que Deus conta a história de Noé. Deus não contaria a história de Noé mencionando primeiro a arca. Deus contaria a história de Noé apresentando as suas características, apresentando os seus atributos. Na ótica divina, Noé não é lembrado pela grande arca que ele construiu. Na ótica divina, na ótica de Deus, Noé é lembrado pelo grande caráter que ele possuía. Para finalizar, o que você é sempre falará mais alto do que aquilo que você faz. Vou repetir: o que você é
sempre falará mais alto do que aquilo que você faz. Noé não foi lembrado por aquilo que ele fez, mas Noé, ele foi lembrado por aquilo que ele é. Noé não foi lembrado na ótica divina pela grande arca que ele construiu, mas Noé, ele foi lembrado pelo grande caráter que ele possuía. Compartilhe esse vídeo, seja abençoado. Repito, inscreva-se se você ainda não é inscrito e seja abençoado com as mensagens que são postas nesse canal. Deus abençoe e fique com Deus.